Olá, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, para você que está aí do outro lado me assistindo. Eu me chamo Bárbara, faço parte da missão Tocando o Céu. E hoje eu vim aqui com vocês dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis. Hoje eu queria partilhar com vocês, sobre Gênesis 18, capítulo 18, que vem falar o filho prometido a Abraão e Sara. Meus irmãos, a história vem nos contar que três homens apareceram a Sara e Abraão. Se nós pegarmos no nosso estudo esse contexto teológico, esses três homens significava Deus e dois anjos que apareceram, a Abraão e Sara para poder realmente falar para eles que dentro de um ano eles gerariam, o filho da promessa, gerariam Isaque. A gente vê a postura de Abraão, que quando esses três homens aparecem, Abraão prontamente acolhe aqueles homens, Abraão prontamente dá ouvidos, àqueles homens, mas a gente também vê a postura de Sara, uma postura humana, que naquele momento, quando ouve aquelas palavras, ri, mas é um riso de incredulidade, é um riso duvidoso. E muitas das vezes a gente se vê um pouco em Abraão e a gente também se vê um pouquinho em Sara também, Às vezes a gente precisa de fato ter o posicionamento de Abraão, de poder acolher mais, a palavra de Deus, dar mais crédito à voz de Deus, Porque quantas das vezes as circunstâncias diante de algo que o Senhor nos prometeu insiste em nos dizer o contrário. E Abraão é aquele que dá crédito à voz de Deus, Mas nós vemos também um posicionamento de Sara, algo humano, a manifestação humana, Eu digo isso porque no processo, entre a promessa e o cumprimento dela, muitas das vezes é manifestado em nós o posicionamento de Sara. Gera em nós a incredulidade, porque esse processo entre a promessa e o cumprimento, existe aí uma demora, e aí gera em nós, essa incredulidade, gera em nós essas incertezas, mas será que Deus realmente vai fazer? Mas será mesmo que eu entendi certo aquilo que o Senhor falou? Esse foi o posicionamento de Sara, Mas a gente vê algo muito bonito que eu queria partilhar com vocês, que nesse tempo do cumprimento da promessa, a promessa gera em nós muitos sentimentos, mas algo muito bonito que flui em nós é o dom da paciência, porque nós precisamos ter paciência de aguardar o momento oportuno da realização da graça de Deus, que é um tempo que nós muitas das vezes desconhecemos, nós não conseguimos traçar se isso vai levar 1, 2, 3, para Abraão e Sara levou muitos anos para o cumprimento da promessa, Mas a gente percebe que a gente precisa trabalhar muito esse dom que é a paciência, porque nós somos, cristãos muito instantâneos, A gente vê que a gente se apega muito, a coisas com muita praticidade, comidas, para fazer com muita facilidade, A gente vê as pessoas antigamente gostavam de fazer comidas demoradas. Hoje em dia, a gente vê um mundo aí que prega coisas com muita correria, A gente vê, quer comer facilmente, rapidamente, a gente vai lá no fast food, a gente pega lá um McDonald's, um McLanche feliz, a gente digere uma comida muito rápida, muito prontamente, facilmente de se fazer, mas a gente vê, se a gente quer degustar um banquete, isso demora a se fazer. Para você montar um banquete existe todo um processo, E a gente percebe que quando Deus nos dá, o cumprimento da promessa, é como se Deus oferecesse para a gente um banquete, algo completo. E é por isso que se demora às vezes, a gente alcançar esse algo, Porque passa-se por muitos processos, E é engraçado de ver que o inimigo, muitas das vezes, ele se utiliza disso. Ele vai semeando na nossa vida, alguns sentimentos, ruminando nos nossos ouvidos, olha, isso não vai se cumprir,
você entendeu errado, isso é impossível de se acontecer, e a gente vê que o céu tem nos trago respostas diferentes, né? Porque naquele momento de incredulidade de Sara, naquele momento de desconfiança de Sara, né? Aqueles 3 homens, a representação dos dois anjos de Deus, dizia totalmente o contrário do que Sara sentia. Né? E a gente percebe que muitas das vezes os nossos sentimentos, nossos pensamentos são enganosos. E é por isso que a gente não pode se apegar aos nossos sentimentos, a gente não pode se apegar às circunstâncias, a gente precisa se apegar e dar crédito à voz de Deus. Né? Então eu acho que fica mesmo, né, essa mensagem, né, que a gente precisa, diante de uma promessa, se apegar, à voz de Deus. E a gente acha que nesse tempo de promessa a gente precisa simplesmente cruzar os braços, né, e deixar Deus agir. Mas a gente percebe na história que nesse processo do cumprimento da promessa a gente vê o quanto Abraão fez, o quanto Sara fez, o quanto eles se movimentaram. E aí existe mesmo a nossa parte no cumprimento da promessa. E qual é o nosso posicionamento nesse tempo de espera? É um tempo de buscar mais o Senhor, é um tempo de ouvir mais de Deus, é um tempo de buscar mais intimidade com Ele, é um tempo de trabalhar a nossa fé, é um tempo que a gente tem de colocar a nossa fé para trabalhar em nosso favor, porque fé é o quê? Fé é crer naquilo que não se vê. E a promessa, na verdade, é isso, né? A gente não está vendo, mas a gente crer naquilo que o Senhor nos prometeu. Então, que fique essa palavra de esperança para você, que nesse tempo, que é um tempo oportuno, que você deixe a sua fé falar mais alto. Fica com Deus, até os próximos minutos com Deus, e que Deus proteja a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.